não é tua namorada? Não, tô conhecendo ela, então. Tô namorada, não, tô conhecendo ela. Tá conhecendo ela? Tá com ciúme, não? Ah, não, tô não. Puxa ela, fala, pô, tio, tu não tá comigo? Oi! Ele não gritou quando foi embora, só parou de insistir. E o silêncio dele doeu mais do que qualquer briga jamais doeu. Quantos você beijou hoje? Nenhum, porque não tem homem. E o homem tem que não tem atitude? Não tem atitude. E como é que a pessoa vai beijar uma mulher dessa? Me diga aí, ó. Primeiro chama pra dançar, vamos ver. Chama aí pega dançar. Aqui no cabelinho aqui, pá. Chama pra dançar, ai, vamos botar uma música na edição. Não. Chama pra dançar, meu irmão. Não vai não, paizão, não cola não, você não faz meu tipo não, garoto. Oxe, nem tu faz, meu. Todo respeito, eu falo. Tem gente que se acha a última bolacha do pacote. É um cão em forma de gente. Peraí. Essa bolacha tá toda esfarofada. Estudos recentes sobre saúde mental masculina apontam algo curioso. Homens acima dos 30 relatam mais alívio do que tristeza ao sair de relações desgastantes. Isso não é frieza, é reorganização. E as meninas hoje, bonita? Tem umas neguinhas massinhas, mas tem umas feinhas também. Eu vou dizer a vocês. O dragão mastigou e depois cuspiu. Ó, a mulher feia do inferno. É feia demais, velho. É feia de... Teria com cachorro pra dançar. Mas tu não dessa caçoeira, não? Deus me repreende. É mulher feia demais. Diretamente Camaragibe aqui. Camaragibe. Só as playboyzinhas lá. Playboyzinha não, mas mulher feia não chega não. Chega não. Mulher feia. Mulher feia, tá lá. E se o problema nunca foi o homem ter medo de compromisso? E se o problema for ele já ter se comprometido demais com a pessoa errada? Senta aqui, deixa eu falar com você. Só uma coisa, então, por favor. Deixa eu falar. Por favor, é só uma coisa que eu quero falar com você. Por favor, senta aqui, por favor. Só um minuto. Por favor. Deixa isso aqui. Só um minuto, isso aqui. O que você quer fazer? Vai embora. Licença. Não vai embora, por Licença. favor, não vai embora. Nossa, Wada, licença. Vá. Eu não vou deixar você sair. Eu não vou. Licença. Por favor, amor. Me Licença. escuta, por favor. Licença. Me escuta, por Licença. favor. Me escuta. Só uma coisa, eu quero falar, senta aqui, por Licença. favor, por favor. Por favor, É só isso que eu te peço, por favor, me escuta. Senta aqui. Não vou sentar. Por favor. Por favor, eu sei que eu tô errada, me perdoa. Aconteceu. Senta aqui, eu quero te falar uma coisa. Pela nossa filha, eu sei que você tá com raiva, eu tô errada. Eu fui erradíssima. Eu errei, aconteceu. Senta aqui, por favor. Não vou sentar em desgraça nenhuma, eu quero sair, velho. Silêncio. Café frio na mesa. Um quarto arrumado do jeito que ele quer. Ninguém chamando isso de solidão. Você namoraria uma menina com filho? Hoje não. E nem futuramente. É muita dor de cabeça, tudo mais. Mesmo dependendo da pessoa, é muito problema com a cabeça, eu acho. Quando você já tem seu filho pra você criar e tudo mais, já é complicado. Você namoraria uma menina com filho? Não. Tipo assim, eu não tô conseguindo nem cuidar de mim. Aí dou uma namorada, aí mais o filho dela, aí não rola, aí não dá. A geração que mais fala sobre os homens estão sumindo é a mesma geração que ensinou esses homens a se sentirem seguros sozinhos. E tu acabou de dizer. Tu é casada? Eu sou. Quanto tempo casada? Eu disse que não. 3 anos, rapaz. Ela é casada há 3 anos. Já traiu? Nunca. Fiel na alma, menino. Nunca traiu? Nunca. Cadê teu marido? Tá em casa dormindo, que vinha ouvindo. Ele vai passar uma cantada pra você, tá certo? Pode ser? Você é ruim de cantar, né? Eu sorri. Olha, pode estar nervoso, que isso não é coisa de homem não, Vicente. Tu tá enrolando demais, tu não gosta de mulher não. Vai, mostra que você não é frango soldão. Sou de pirona, mas tem todos os faz dor, bebê. Responde. Qual a nota? Merece. E teu namorado? Ele vai levar a gaia hoje, mas Agora. tem nada não. Manda um recadinho pra ele. Manda na garrafa do teu namorado que vai levar a gaia. Não, deixa ele em off. Manda o selinho dele. Peraí. Gravou? Gravou? Gravou não. Rápido, pode. Segura, pô. Segura. Teu namorado nem vai ver isso, teu namorado. E quando a resposta é sim, cada vez mais eles estão escolhendo sair. Não com raiva, não com drama, mas com uma espécie de cansaço educado.
Um cansaço que já discutiu, já tentou terapia, já leu livro de relacionamento, já pediu desculpa, já mudou o que dava para mudar. E que depois de tudo isso, olhou para o resultado e decidiu: prefiro ficar sozinho do que continuar em guerra dentro de casa. Isso incomoda muita gente, e é justo que incomode, porque durante décadas o compromisso masculino foi tratado quase como prova de caráter. Homem que casa é homem que assumiu. Homem que constrói família é homem realizado. Homem que fica é homem de verdade. E homem que sai ou que nem entra é rotulado rápido, imaturo, egoísta, com medo de crescer. Só que ninguém perguntou com a mesma intensidade. E se para alguns desses homens ficar estivesse custando a própria saúde mental? Pensa numa cena bem simples, um homem de 30 e poucos anos, sentado na varanda de casa, 10 da noite, todo mundo já dormiu. Ele não está ali pensando em outra mulher, não está ali planejando fugir para outro país, não está vivendo nenhuma crise existencial de filme. Ele só está ali, quieto, sentindo aquele tipo de paz que só existe quando ninguém está exigindo nada dele naquele instante. E se ele fosse honesto consigo mesmo, ele diria: esse é o melhor momento do meu dia. Agora imagina que amanhã de manhã ele volta para uma rotina de cobranças, de tensão, de reclamação constante, de sensação de nunca fazer o suficiente. Qual dos dois cenários, no fundo, o corpo dele está pedindo para viver mais? O que vocês acham que falta nos homens de hoje em dia? Atitude. Chamar pra sair. Se você fosse num encontro comigo, o que você ia querer fazer? Ir embora. Cadê seu namorado? Tá em casa. Meu cunhado é fiel. E eu também sou. Eu sou fiel, tenho aliança no meu dedo, então respeito o meu relacionamento. Aí é fiel, ó, aqui ó. Eu só espero que o meu namorado veja que eu sou fiel 100% a ele. Alguns momentos depois... Não era ela que era fiel? Ela falou que era fiel, o namorado dela tá em casa. A dele também tá. Você namoraria um motorista de Uber? De jeito nenhum. Por quê? Por que não? Tipo assim, não. Eu não acho que o Uber dá tanto dinheiro assim. Tipo assim, não. Não namoraria um Uber. É só por causa do dinheiro? Não, porque é muito perigoso também. Perigoso também. Eu não gosto desse negócio de perigoso. É igual motoboy. Rua é muito perigoso. Vamos começar por um lugar que ninguém costuma olhar. O corpo. Não o coração, não a mente, o corpo. Porque antes de qualquer homem decidir conscientemente que prefere estar em paz do que estar comprometido, o corpo dele já decidiu isso primeiro. Ombros que relaxam. Sono que volta a ser profundo. Um apetite que melhora sem dieta nenhuma. Isso não é imaginação, é fisiologia. O corpo humano registra tensão relacional como se fosse ameaça constante, baixo grau, mas constante. E quando essa ameaça sai de cena, o sistema nervoso finalmente desliga o alarme. Durante muito tempo, a gente aprendeu a enxergar o afastamento masculino como fraqueza, como medo, como imaturidade emocional. E olha, em muitos casos, isso realmente existiu. Ninguém aqui está romantizando homem que foge de responsabilidade ou que trata vínculo como prisão. Mas existe um fenômeno diferente crescendo por baixo desse discurso antigo. Não é fuga, é triagem. Homens, principalmente entre 28 e 45 anos, começaram a fazer uma pergunta que a geração anterior deles quase nunca fazia em voz alta. Isso aqui está me custando mais do que está me dando? Fui casada com uma pessoa que foi muito bom pra mim, sabe? E por ele ser muito bom pra mim, eu confundi as coisas. Eu achei que ele podia ser trouxa, ou podia enganar ele facilmente. Se por um acaso ele descobrisse, eu conseguia resolver essa situação. Porque eu achei que ele não tinha, condições nenhuma de me ter longe da vida dele. Quando, na verdade, quem mais necessitava dele era eu, não ele de mim. E aí eu apostei que iria dar certo e comecei a curtir algumas aventuras lá fora. E eu fui fazendo isso e fui me acostumando. Só que como não existe crime perfeito, um dia foi descoberto. E ele descobriu, eu não sei como,
mas ele chegou pra mim e me tratou assim bem frio, sabe? Pediu pra mim sentar e conversar com ele. Foi então onde ele foi e me contou que já estava sabendo do que eu estava fazendo com ele, por que eu fui fazer isso. Ele me amava muito, me valorizava, me tratava como uma princesa e que não me deixava, né, faltar nada. Eu não tinha o que procurar nada na rua. Ele supria todas as necessidades. E hoje eu reconheço que eu fui procurar na rua porque eu não prestava, porque eu merecia mesmo sofrer como eu tô sofrendo hoje. E eu chorei bastante, né, pedi perdão para ele, porque naquele momento eu me arrependi, quando foi descoberto tudo eu me arrependi. E eu não podia mais me arrepender porque já era tarde demais. Foi então onde ele pediu para que eu arrumasse minhas coisas e fosse embora. E eu me ajoelhei, falei para ele me dar mais uma chance, que iria ser diferente, que ele me perdoasse. Ele falou que não iria me dar chance, porque ele não me deu motivos algum para me fazer o que eu fiz com ele. E que se eu fiz isso, mesmo ele sendo uma pessoa tão incrível na minha vida, é porque eu não merecia ele, né? Então ele falou assim pra mim que iria ser bem difícil pra ele, mas com certeza iria ser mais difícil pra mim. Porque se eu achasse que talvez eu poderia encontrar uma pessoa igual ele, que sempre fazia de tudo por mim, às vezes chegava do serviço, meio-dia eu ainda estava dormindo, ele nem questionava, né? Fazia algo. Ele era muito bom. Aos finais de semana sempre me levava pra sair, muito carinhoso. Sabe, eu tinha uma vida completamente feliz com ele, ganhava presentes, era tratada como uma princesa mesmo, e eu só fui buscar coisas lá fora porque eu simplesmente merecia mesmo sofrer para aprender a dar valor. E hoje eu digo com todas as letras, se por um acaso Deus ainda colocar uma pessoa especial na minha vida como ele foi, eu vou valorizar de uma forma inexplicável, porque hoje eu sei o tanto que é difícil você encontrar uma pessoa que realmente gosta de você, que realmente cuida de você, que realmente te respeita, que te quer bem, que te inclui nos planos. Hoje isso é muito difícil, porque eu tive que viver lá fora para me aprender como é que tá hoje em dia os pensamentos de algumas pessoas. Hoje em dia as pessoas não querem compromissos com ninguém. Então eu fui me aventurar, mas na verdade eu fui só ser usada, sabe? Eu me senti um lixo mesmo, porque era só casozinho e era só de sair à noite, no outro dia não queria nem saber de mim. Então a necessidade foi batendo, eu fui precisando de coisas e eu pedi, né, ali para algumas pessoas que eu ficava para ver se me ajudava, eles pulavam lá longe e ninguém queria compromisso com ninguém. E resumindo a minha história, eu hoje completo 3 anos que eu me separei dele. Que ele, na verdade, me deixou, que eu fiz por onde, né? Ou eu deixei ele, não sei. Eu sei que eu nunca esqueci ele. E que eu posso, sim, amar uma outra pessoa mais lá na frente ou alguém me amar. Mas que ele vai ser inesquecível na minha vida. Que apesar de todas as burrices que eu fiz, quem sofreu mais foi eu. Porque até hoje eu pago as consequências. Pago porque hoje eu não consigo levar a minha vida adiante. E já ele, eu vejo só pelas redes sociais. Hoje ele está casado, bem casado, com filhos. E eu tenho certeza que a mulher que está na vida dele é uma mulher que é muito feliz, porque ele é uma pessoa maravilhosa. Em meio a isso tudo, quem perdeu? Esse é o núcleo da mudança que a gente está vendo. Não é que os homens odeiam relacionamento. É que muitos deles compararam na prática o custo emocional de estar em certos relacionamentos com o custo emocional de estar sozinhos. E a conta, para surpresa de muita gente, não fechou a favor do relacionamento. E aqui entra uma pergunta desconfortável, mas necessária. Será que a cultura preparou os homens para saber pedir o que precisam dentro de uma relação? Ou só ensinou eles a aguentar calados até não aguentar mais? Porque tem uma diferença enorme entre um homem que evita compromisso por imaturidade e um homem que evita repetição de padrões que já esgotaram ele antes. O primeiro foge de crescer. O segundo aprendeu, do jeito mais difícil, o que custa demais para o bem-estar dele.
Vamos falar de números por um instante, sem transformar isso numa aula. Pesquisas recentes em vários países ocidentais mostram uma queda consistente nas taxas de casamento e coabitação entre homens jovens e adultos, ao mesmo tempo em que cresce o número de homens que declaram estar satisfeitos vivendo sozinhos. Isso não significa de jeito nenhum que os homens pararam de querer conexão. As mesmas pesquisas mostram que a maioria ainda valoriza intimidade, valoriza parceria, valoriza ser visto e ouvido por alguém. O que mudou foi o preço que eles estão dispostos a pagar por isso. E é aí que mora a virada de percepção que talvez você ainda não tenha visto assim. Os homens não estão fugindo do amor, estão ficando mais seletivos com ele. E seletividade, culturalmente, sempre foi vista como coisa de mulher. Ela é exigente, ela sabe o que quer. Quando o homem começa a fazer o mesmo, o rótulo muda. Ele tem medo, ele é imaturo, ele não sabe se comprometer. Curioso, não? O mesmo comportamento julgado de formas completamente diferentes dependendo de quem pratica. Agora, é importante ser justo dos dois lados dessa conversa, porque essa reflexão não existe para colocar homens num pedestal, nem para dizer que mulheres são o problema. Relacionamentos são construções de duas pessoas e existem homens que carregam padrões tóxicos. Existem mulheres que carregam padrões tóxicos. Existem casais inteiros presos em ciclos que nenhum dos dois criou sozinho. Herdaram de casa, herdaram de geração, herdaram de exemplo. O que esse vídeo está tentando entender não é quem é culpado. É porque tantos homens, especificamente, estão escolhendo silenciosamente sair desse jogo. E uma parte da resposta está numa palavra que raramente se usa para descrever homem: cansaço emocional. A gente aceita com naturalidade quando uma mulher diz que está exausta emocionalmente de um relacionamento. Mas quando um homem diz isso, muita gente ainda estranha, como se homem não tivesse limite emocional, como se ele fosse feito para aguentar qualquer volume de cobrança, de crítica, de tensão, indefinidamente, sem quebrar. Só que ele quebra, só que ele cansa. A diferença é que, historicamente, ele não teve muito espaço para dizer isso em voz alta. Então, ele aprendeu a dizer com os pés. Ele simplesmente sai, silenciosamente, sem discurso, sem manifesto. Tem um padrão comportamental interessante entre homens que passaram por relacionamentos desgastantes. Depois de saírem, muitos relatam uma espécie de luto ao contrário. Não choram a pessoa que perderam, choram o tempo que passaram tentando consertar algo que talvez nunca tivesse conserto. E junto com esse luto, vem um alívio que eles quase têm vergonha de sentir, porque a cultura ensinou que homem de verdade luta pelo relacionamento até o fim. Só que ninguém explicou até quando é lutar e a partir de quando é se afundar. Agora deixa eu te levar para outro ângulo dessa história, porque tem uma peça que quase ninguém menciona. As redes sociais e os aplicativos de relacionamento mudaram completamente o cálculo de risco emocional masculino. Antigamente, buscar um parceiro exigia esforço social real, ir a lugares, conversar, se expor, arriscar rejeição na frente de outras pessoas. Hoje, esse processo virou uma vitrine constante, onde homens são avaliados, comparados, filtrados, muitas vezes antes mesmo de trocar uma primeira frase. E curiosamente, esse ambiente hiperconectado não deixou os homens mais dispostos a se aproximar, deixou muitos mais cansados de tentar. Existe uma frase que resume bem esse momento. Não é que ele não queira mais amor, é que ele não quer mais competir por atenção que deveria ser dada, não conquistada da ferro. Pensa nisso. Um homem que já trabalhou o dia inteiro, já lidou com pressão profissional, já carregou expectativas financeiras, muitas vezes ainda herdadas de um modelo antigo de provedor. Chega em casa, ou chega numa conversa, e percebe que também vai precisar performar ali. Provar que é interessante o suficiente, estável o suficiente, engraçado o suficiente, man enough. Em algum momento, o corpo e a mente dele simplesmente dizem: chega,